Olá, boa noite, paz seja com todos, Deus seja louvado. Vê a minha como é que tá? Ó, Malu. Louvado seja Deus. O cara está fazendo a live dele. Aguardando um instantinho. Louvado seja Deus, já uma pessoa. Pai do Senhor, Luísa. Como você está? Como estão todos passando aí? Momento difícil. Que Deus esteja fortalecendo vocês e abençoando, derramando graça. Deus é Senhor de todas as coisas. O momento é difícil, mas Deus nos ajuda, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos concede graça. Que Deus esteja abençoando. Eu creio que o Senhor foi fiel à sua casa, fiel à promessa, e Deus é bom. Sei que é difícil às vezes no momento de perda, eu passei por isso, é tão duro, é tão doloroso, mas Deus é bom e sabe de todas as coisas. Que o Senhor esteja com você, com sua casa, fortalecendo e abençoando a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Cadê o nosso amado Sérgio? Saudade do Sérgio. Estou para ir aí fazer uma visita a vocês. Assim que Deus nos der um momento propício, nós vamos até a casa de vocês, estarmos juntos, para orarmos juntos e que Deus nos conceda graça. Amém? Vamos aguardar um pouquinho para ver se entra algumas pessoas. O Senhor me deu uma palavra para estar dividindo. Não por isso. Pai do Senhor, Sérgio. Não por isso, Luiz. Isso é só o nosso dever de irmandade. Eu estou um pouco triste hoje em vista dessa notícia. Passei um dia muito difícil, estou com dor no ombro, dor no corpo. Só Deus na causa, mas estamos aqui pela glória de Deus e que Deus seja louvado. Pai do Senhor, tia Hilda, que Deus te abençoe, te fortaleça. Que Deus conceda graça a todos vocês. Esses dias foram momentos difíceis, né? Nós tivemos 3 perdas, as quais nós estamos orando, mas a nossa alegria é que todos partiram debaixo de uma promessa, e essa promessa ela vai se cumprir, porque fiel é o que nos prometeu. Amém? Deus seja louvado, louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe aí com um grupo de amigos, uma palavra de Deus no meu coração. Nós estamos também transmitindo pelo Instagram, para a glória de Deus. Estamos só dando um tempinho para que a pessoa se achegue, possa estar junto a nós nessa noite. É tempo de nós adorarmos. A Inês entrou. Pai do Senhor, eu sei que está, Luísa. Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o tema principal. Deus cuida nas horas fáceis e nas horas difíceis. Deus é nosso sustento, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente e também a nossa alegria. Tudo é nele, tudo para ele, né? Louvado seja Deus. Uma palavra que eu quero dividir com os irmãos nessa noite, ela está lá no livro de Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 10. Esse capítulo é tão curto que eu gostaria de lê-lo inteiro, mas para não tomar muito tempo, nós vamos ler do 10 ao 15. Compartilhe, meus amados,
Compartilhe aí com os amados amigos, irmãos, para que outros possam estar e ouvir esta mensagem de hoje. Nós não pudemos estar no sábado passado, mas hoje estamos aqui para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor, criando o intuito do nosso coração de criar uma atmosfera de adoração ao Senhor, de total reverência a Ele, porque Ele é Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. A Régia entrou, paz do Senhor, que Deus te abençoe, fortaleça. Como está o Senhor Oliveira? Espero que esteja bem, fortalecido. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A honra e a glória pertencem ao nosso Deus. Amém, meus amados? Compartilhe uma palavra de Deus no meu coração para dividir com os irmãos. A palavra que se encontra no livro de Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Primeira carta de Paulo à igreja que estava em Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Amém? É uma palavra que o Senhor confiou ao nosso coração. Eu quero dividir nesta noite. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado nesta noite. Porque Ele é bom, o Senhor é maravilhoso e eterna é a sua bondade. Nosso Deus é grandioso. Foi uma semana difícil, mas nós atravessamos. Estamos aqui firmes para a glória de Deus. Amém. A palavra de Deus que o Senhor confiou ao meu coração, eu vou lê-la com a esperança que outros possam entrar também e compartilhar. Se não entrar, a palavra é para nós. Ela está no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10. Diz assim o texto para a nossa meditação no dia de hoje. Segundo a graça de Deus que me foi concedida, lancei como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está lançado, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Senhor Rani. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estou agora no versículo 14. Se a obra de alguém que edificou sobre ele, Jesus, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá o dano, mas será salvo, como pelo fogo.
Amém? Louvado seja Deus. Eu quero fazer um minuto de oração. Quem puder, feche seus olhos comigo, ore. Coloque este momento no altar do Senhor, que esta palavra possa fluir aos nossos corações, que possamos recebê-la como palavra de Deus e não palavra humana, que Deus possa nos abençoar. Pai do Senhor Marcelo, que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer, tanto para falar quanto para acatar esta palavra. Que Deus construa em nós um trono de louvor ao seu santo nome, que esta palavra perdure no nosso coração. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo e agradeço ao Senhor por esta oportunidade em Cristo Jesus, de poder estar nesta noite perante tua face, eu aqui, os meus irmãos nos seus lares. Rogo-te que a tua benevolência os alcance, os abençoe, que a tua benevolência os fortaleça, meu Pai. Esta é a tua palavra e não há intenção no nosso coração de falar sem que seja dirigido pelo teu Espírito, porque tudo provém de ti e tudo é para ti. Rogo as tuas ricas misericórdias para comigo e para com a vida de cada um, que em nós haja uma atmosfera de graça, Senhor, uma atmosfera em que a tua palavra encontre ocasião para crescer e frutificar no teu santo nome. Eu quero, Senhor, desde já te agradecer e rogar-te para que um clima favorável a esta verdade, Senhor, venha a acontecer nesses lares. Nós, na autoridade de Jesus Cristo, repreendemos toda contrariedade, toda inquietude da alma, porque muitos ainda adentrarão, Senhor, nesta live, uns por curiosidade, porque o coração está inquieto e deseja algo, mas não terão paciência de ouvir, aleluia, a tua verdade. Outros, ó Pai, estarão conosco, e eu rogo que a tua misericórdia, Senhor, nos fortaleça. Aleluia, que esta palavra, Senhor, que será lançada, seja lançada, Senhor, aleluia, sobre este fundamento que é Cristo Jesus. Ó Deus, que Ele é a base de tudo e para Ele são todas as coisas. Aqueles que estão e os que entrarão, receba desta graça e sejam fortalecidos no teu amor. Pai querido, envia os teus sequitos para nos cercar. Uma nuvem de glória esteja conosco a nos guardar e nos fortalecer. Que a graça do teu santo nome já se manifeste, Pai, em o nome do Senhor Jesus, que as tuas ricas misericórdias esteja comigo, para que eu possa, Senhor, no abrir de minha boca, falar em teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer-te por este momento, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que possam compartilhar com amigos. Esta é uma palavra ao qual o Senhor Jesus trouxe ao meu coração. É uma palavra difícil, uma palavra concisa, o qual Paulo está tratando aqui. Ele começa, essa palavra deu origem a uma advertência de Paulo à igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios começou a se dividir com relação àquele a quem ministrava a palavra. Então, uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, e Paulo, então, motivado pelo Espírito Santo, traz esta mensagem aos nossos corações. Amém. Paz do Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor trouxe a Paulo esta palavra porque as pessoas em Coríntios
estavam divididas entre si, porque uns diziam que era Apolo, outros diziam que era Paulo. Eles se diziam dessas tais pessoas, porque Paulo trouxe a mensagem do Evangelho, Paulo veio e pregou muitas vezes, regando esta palavra, e houve essa divisão. Houve esta divisão. E Paulo começa a exortar dizendo para eles as seguintes coisas. Olha, eu não queria já poder falar a vocês de uma coisa mais forte, mas vocês ainda são meninos. Vocês ainda não podem se alimentar de, por exemplo, carne. Vocês ainda são meninos, ainda requer que eu vos trate como menino e venha dar a vocês o leitinho que vocês precisam para crescerem. Porque eu não posso falar de coisas mais coesas, porque vocês ainda estão presos nos rudimentos de homens, nos primeiros rudimentos. E ele diz assim, olha, se eu ouço que há entre vós dissensões, invejas, não sois vós ainda tão carnais, que eu não posso vos falar de coisas espirituais, por conta dessas questões, dessas dissensões. E Paulo vai dizer uma coisa que é tão rica para os dias de hoje. Ele diz assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Por que eu digo que as coisas são tão... E esta palavra é tão rica nos dias de hoje? Porque muitos estão, a igreja de Jesus Cristo, mas muitos estão divididos pelas placas dessas igrejas. E muitos estão para lá ou para cá e não tem comunhão. Não tem uma visão de reino. Estão tão preocupados as questões como essa. Sou de Apolo. Sou de Paulo. São questões mínimas em relação ao reino. Porque quem dá verdadeiramente crescimento é Deus. Então pouco importa de onde veio. Pouco se dá o nome de quem ou por quem Deus operou. Porque quem faz é Deus. Tudo provém de Deus e tudo é para Ele. Sem Ele, nada do que é poderia, ou estaria, ou teria sido feito. Porque todas as coisas advêm do Senhor e todas são para Ele. E aí Paulo traz esta mensagem tão profunda, dizendo assim, olha, vós sois lavoura de Deus, edifícios de Deus. E eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Porque tudo começa por uma base. Tudo começa por um fundamento. Vamos tomar o exemplo do edifício. Se nós olharmos, por exemplo, um lugar com edifícios maravilhosos, como a Avenida Paulista, eu creio que todos conhecem. Lá há edifícios grandiosos, maravilhosos, porque lá está grandes corporações, com seus prédios, com seus escritórios. Cada um, se nós olharmos, mais bonito que o outro, mas tudo começa na fundação. E Paulo diz para mim, para você, o nosso fundamento é Cristo. Ele é o fundamento para as nossas vidas. Rani, ele é o fundamento da sua vida. Sérgio, ele é o fundamento da sua vida. E aí, Paulo vai dizer uma coisa que talvez nós não damos tanto crédito. Mas é neste fundamento que nós vamos construir. Olha, se imagine como um edifício. Paz do Senhor, Mage.
Deus abençoe a você e sua casa. Imagine-se como um edifício. Você sendo o edifício. Eu sendo o edifício. Fundamento deste edifício é Cristo. Para que este edifício não caia, para que este edifício permaneça, o fundamento é Cristo. Miguel, Deus abençoe, irmão. Aleluia. Amém, amado. Depois você me chama no particular. Nós vamos... A minha internet derrubou muitos crentes. Oh, Senhor. Deus seja louvado. Deus vai dar graça. Amados, quando nós estamos falando de edificação, se Cristo é o fundamento, para que todo o edifício possa crescer e permanecer. Porque Paulo traz algo de uma profundidade. Ele diz assim, olha, mas cada um tome cuidado. O que estará edificando sobre este fundamento? Ele está falando de mim e de você. O que nós vamos edificar neste fundamento chamado Jesus Cristo? Mas por que isso? E nós devemos atentar, porque existe um motivo pelo qual ele disse isso. Porque tudo que nós estamos edificando neste fundamento, ele vai dizer, um dia será declarado às claras, será aberto e manifesto. Aí ele diz, um dia declarará toda esta obra que está sendo realizada. Nós devemos edificar coisas sólidas. Você vai ver aqui que ele vai falar de 6 construções que serão edificadas, é um exemplo usado, que vão estar neste fundamento. 6 coisas. Ele vai dizer que a primeira é ouro, que a segunda é prata, que a terceira são pedras preciosas, a quarta é madeira, a quinta é feno e a sexta é palha. Atente bem, 3 coisas dentre essas 6 são coisas que quando manifesto pelo fogo, porque ele diz que estas obras serão reveladas pelo fogo, atente para um detalhe, 3 coisas, Paulo, a paz do Senhor, Deus te abençoe, meu amado, 3 coisas dentre as 6, que quando revelada ou queimada no fogo, elas permanecem de pé. Porque o ouro, quando queimado pelo fogo, ainda que o fogo seja bem ardente, ela pode dissolver, mas retorna ao seu estado mais purificado. Assim é a prata, assim o ouro. As pedras vão se queimar, mas permanecem ali, firmes. 3, se queimarem, não irão permanecer. A madeira, se queimar, se consome por inteiro. O feno, se queimar, consome-se por inteiro. A palha, de igual forma. De igual forma, a palha se queimará. Não ficará. 3 permanecem, 3 se queimam. Mas Paulo traz uma advertência especial. Mesmo que estas 3 que se queimaram, elas alcançarão salvação pelo fogo. Alcançarão salvação pelo fogo. Mas as 3 primeiras que vão permanecer, elas receberão, além da salvação, um galardão pelas suas obras. Tudo que Paulo trata aqui, ele fala de obras.
fala de obras. E veja como a palavra de Deus ela é tão maravilhosa. A Bíblia em Efésios diz que nós somos salvos pela graça, não são pelas obras. É mediante a fé. Não são pelas obras. Ela é tão maravilhosa nesse aspecto. E nós vemos aqui que os 3 que se queimam e se destroem pelo fogo, ainda alcançam salvação, porque a salvação não vem de obras. Mas a Bíblia também ela diz, lá em Tiago, uma coisa tão especial. Mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras pela fé. Lá em Tiago diz, se as tuas obras, ou melhor, se a tua fé não tiver obras, a tua fé é morta. Como ficamos neste negócio? Como nós pesamos isso? Como pode ser? Tiago está dizendo, se a nossa fé não tiver obras, a nossa fé é morta, é vã. Mas ele explica isso. Há uma condição, não há contradição entre as duas palavras. O que Paulo descreve em Efésios com o que Tiago diz. São ângulos e maneiras diferentes de olhar. As duas são verdadeiras e as duas se completam. E o texto de Paulo declara isso fielmente. Quando Tiago está falando, ele está dizendo de algo precioso. Porque se você tem fé em Deus, se você acredita em Deus, e essa tua fé não promove aquilo que Deus já fez, como Jesus fez, porque nós devemos ser imitadores de Deus, a tua fé é morta. Se você vê alguém com fome, e você traz uma mensagem de Cristo a esta pessoa, mas não der o que essa pessoa vá comer, não der um alimento a esta pessoa, de que valia teve para ela? O que Tiago está dizendo é, se você tiver com alguém faminto, primeiro dê pão a ele, para que a sua fé então seja edificada, que a sua fé seja purificada, que a sua fé então seja verdadeira. Porque Jesus não despediu ninguém faminto antes. Ele alimentou e disse que nós deveríamos fazer também estas mesmas obras. Não adianta ir ter com um necessitado sem que supra primeiro a sua necessidade. Porque se ele não for suprido na sua necessidade, a nossa palavra, a palavra de Deus que sair da nossa boca para ele não vai ter serventia. Ele nem dará ouvido diante da sua necessidade. É disso que Tiago está dizendo, e ele diz, olha, que a vida de Abraão testifica sobre isso, porque Abraão foi justificado pelas suas obras, porque creu na voz que o chamou. E Tiago vai citar o momento que ele oferta o seu próprio filho em obediência a Deus que lhe pediu, mas confiando que Deus é poderoso para prover, mesmo naquela circunstância, um cordeiro. Mas para nós entendermos este contexto, que é difícil de entender, que nós precisamos em Deus fazer algo, trabalhar para o Senhor, estar atento às coisas e à necessidade uns dos outros, estarmos juntos, estarmos em oração, como a Bíblia diz em Efésios 6, orai um pelos outros, orai em todo tempo. Estar com o nosso entendimento acerca disso. Jesus disse uma coisa acerca de obra, porque muitas pessoas confundem e acham que obra é simplesmente sair e evangelizar o mundo. Isso é obra, eu estou trazendo
coroa, estou trazendo pedrinhas para minha coroa. Tem pessoas que acham somente isso, mas os fazem de uma maneira dissoluta. Não fazem com o amor de Cristo vivo dentro de si. O faz por um mover de ganância, muitas vezes. Como Paulo diz, há muitos que estão pregando por inveja, por interesse, por cobiça. Tudo bem, importante que Cristo seja pregado. Para esses que os fazem desta maneira, o dia vai revelar as suas obras. E o dia do Senhor chegará. E estas obras serão provadas pelo fogo. Por isso que Paulo diz, cuide do que você vai edificar sobre este fundamento, para que as suas obras sejam manifestas em louvor e você alcance ainda mais. Olha, eu quero dizer algo para os irmãos. Eu tenho no meu coração que a vida eterna ela é tão preciosa, tão maravilhosa, que isto só já o maior ganho. Um ganho tão grandioso que nós não temos como mensurar, nem teríamos como conquistar por nossas próprias forças, mas nos foi dado pela graça. Mas tem mais, irmãos. Se nós cuidarmos da nossa vida e fazermos as coisas como devem ser feitas, edificar sobre este fundamento as verdades de Deus, tudo que Deus outorgou, nós seremos ainda recompensados com algo muito maior do que a vida eterna. Quando Jesus fala lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, no versículo 29, ele fala uma coisa que vai dizer bem como Deus, ele faz com excelência as coisas. Versículo 28, para o nosso entendimento, perguntaram: o que faremos para executar as obras de Deus? Jesus foi perguntado sobre isso, o que nós precisamos fazer para executar as obras de Deus? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Jesus está dizendo a seguinte coisa: olha, a obra que vocês querem fazer, que é preciso ser feita, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Ou seja, que creiais em Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Que creiais nesta verdade, que é Jesus. Porque João testifica que ele é o verbo vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra. Então a obra de Deus resume-se em crer no Senhor Jesus. Mas eu sei que muitos estão dizendo, só isso? Só uma coisa te basta. Diz Jesus para Marta: por que andas tão ansiosa e preocupada, distraída com tantas coisas? Só uma coisa te basta. E ele diz para Marta: Marta, tua irmã Maria, esta escolheu a melhor coisa e não lhe será tirado. O que Jesus estava dizendo para Marta? Olha, enquanto seu trabalho é necessário, mas Maria escolheu estar aos pés e aprender. Isto é a melhor coisa. E não lhe será tirado. Por
que que Jesus resume a obra? E olha que se nós sentarmos para conversar, nós vamos ver que a obra de Deus ela é tão grandiosa nos termos nosso terreno. Tantas coisas podem ser feitas e Jesus resumiu nisto. Por quê? Olha o que Tiago diz. Que obras, que a fé sem obras é morte. Jesus está reunindo a obra, resumindo a obra de Deus em crer. Só isso. Só isso. Só isso. Sabe por que Jesus resumiu só nisso? É aí que tem um peso tão tremendo, ao qual muitas vezes, pastor Beto, pastor Adriana, paz do Senhor, Deus abençoe a vocês, que Deus fortaleça a todos vocês, é um prazer tê-los conosco. Olha que coisa interessante, pastora, por que Jesus resumiu só nisso? Resumiu em crer, haja visto que os homens declaram que obra vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e Jesus resume somente nisso. Crer naquele a quem o Pai enviou, crer nele, só isso. Por que só isso? Já que há tantas coisas, há pessoas a serem visitadas, há famintos a ser alimentados, há pobres a ser evangelizados, há enfermos a ser curados. Jesus otorgou isso para nós. Por que ele está resumindo aqui em somente isso? Porque crer faz com que nós executemos aquilo pelo qual nós estamos dando credibilidade. Porque o crer, segundo as Escrituras, ele nos tira de uma zona de conforto e nos leva a executar normalmente. Porque quanto mais palavra existir dentro de mim, mais ações do Espírito vai fluir através de mim. Porque o Espírito de Deus que nos foi enviado para que nós não fôssemos órfãos, para que nós pudéssemos testificar de Jesus Cristo. Perdão aí os amados do Instagram. O Espírito Santo foi nos enviado, voltando, para nós testificarmos tanto aqui quanto nos confins da terra acerca deste Rei maravilhoso que é Jesus Cristo. Então, para nós testificarmos, o Espírito precisa que haja dentro de nós a palavra. Porque crer é a manifestação daquilo que nós damos credibilidade. É a execução. Por isso que Jesus diz algo assim: quem crer e for batizado será salvo. Porque o que crê, executa. Porque o que crê, ele faz. Porque creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Como é que Abraão creu? Creu executando, creu fazendo. Uma voz surgiu: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai. A execução de Abraão é sair. Por isso a Bíblia diz: creu. A execução. E nós acreditamos que o crer é uma coisa, está aqui. Não. O crer é exercício.
O crer é executar. Por isso que Jesus diz assim: a obra de Deus é esta, que creiais. Porque aquele que verdadeiramente crer, ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai visitar os pobres. Ele vai alimentar os famintos. Ele vai orar uns pelos outros. Ele vai visitar os que estão presos. Ele vai pôr em liberdade os cativos. Crer é exercício de fé, é fazer. Por isso que Jesus resume. A palavra de Deus, ela semeava de tal maneira. Por que Jesus diz assim, ó? Muitos me honram com os lábios, o coração está longe de mim. Porque muitos estão declarando Jesus dos lábios, mas a execução está longe. A retórica é boa, mas o trabalhar é pouquíssimo, a execução, o dia a dia. Por isso que a Bíblia diz que as obras, o dia a declarará. É cotidiano. É por isso que alguém disse que nós evangelizamos muito mais aos olhos do que aos ouvidos. Por isso que Paulo diz que nós somos cartas escritas pelo Espírito Santo, que são lidas pelos outros. Crer é um nível mais profundo. Por isso que Jesus atrela isso à obra. A fé, ela advém pelo conhecer da palavra de Deus. Ela fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, vamos trazer para o contexto nosso, dia a dia, cotidianamente. É o meu devocional cotidiano dentro da palavra, é pegá-la, ler. Quando eu estou lendo, o meu espírito está ouvindo, a minha alma sedenta está ouvindo. E quando damos crédito àquilo que estamos ouvindo, o nosso ser começa a executar. E olhar para dentro de nós e clamar aos céus para que as mazelas que estão em nós sejam tiradas. Quantas e quantas vezes nós vamos ao pé da cruz para clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu quero fazer o que a tua palavra pede, Senhor. Eu quero executar o bem. Mas quando eu vou para fazer o bem, o mal que está em mim é gerado primeiro. Quando Jesus disse aos apóstolos que eles já estavam limpos pela palavra. A palavra precisa fazer a obra da palavra em nós. A igreja dos dias de hoje, pós-pandemia, é uma igreja que deve ser fundamentada na palavra. Não deve ser uma igreja que recebeu uma capa e se contenta com ela, porque a capa lhe outorga o direito a algumas coisas, mas a capa é desonra.
haja visto o que fez um cego que tinha uma capa outorgada por um sistema, mas não aceitou esta capa, clamou por Jesus, gritando: tem misericórdia de mim. O que ele não queria era aquela capa de um sistema que lhe foi outorgado. Uma capa que lhe dava direitos, mas não lhe era honra. Era uma capa de escândalo, de vergonha. Mas muitos têm tomado isso, por isso Paulo vem dizer: toma cuidado sobre o que você edifica neste fundamento. Porque tudo será provado pelo fogo. Amados, que as nossas obras sejam obras como as 3 primeiras citadas neste texto de Paulo, que seja o ouro, a prata ou pedras preciosas, para que ela permaneça, mesmo no mais ardente fogo, ela permaneça. Deus tem algo muito especial para as nossas vidas. Deus tem algo tremendo para nós. Para neste tempo ainda. Desde que eu me converti, eu ouço falar de um avivamento. O avivamento começa dentro da minha casa, da sua casa. Começa com essa palavra. Começa quando nós damos crédito a esta palavra. A letra é morta. Mas quando ela sai daqui e vem para cá, sobre a tutela do Espírito Santo, esta palavra é espírito e vida. E onde ela chega, ela traz vida em abundância. Ela transforma, ela edifica. Ela muda contextos, circunstâncias. Ela abre rios no meio do deserto. Onde está a mais densas trevas, ela resplandece como luz. E as trevas não prevalecem sobre ela. Porque ela é palavra de Deus. Porque ela é o próprio Deus. Quando nós rejeitamos ou não damos a atenção a esta palavra, nós não estamos dando atenção ao próprio Deus. Porque João nos ensinou claramente que esta palavra é o verbo que desceu do céu. Esta palavra, que é o verbo, é o nosso próprio Deus. Por isso Jesus, ele disse assim: Pai, eu manifestei o teu nome a eles e continuarei manifestar todos os dias a manifestação do nome do nosso Deus através da nossa dedicação a esta palavra. O desejo do meu coração é que você cresça na graça do Senhor Jesus Cristo, cresça no conhecimento, seja enriquecido do seu amor e da sua graça.
Esta é a palavra que o Senhor me confiou nesta noite, qual eu compartilhei com os amados irmãos, para que vocês sejam fortalecidos neste amor e nesta graça. Lembre-se, você é um edifício em formação, crescendo para a glória de Deus. A igreja é um edifício crescendo para a glória de Deus. Devemos estar atentos o que edificaremos sobre este edifício, sobre este fundamento que é Cristo. Eu quero, neste momento, entrar em oração e convidar os irmãos para orar. Tem algumas pessoas em que eu quero colocar em oração neste momento, suplicar a misericórdia de Deus. Ao menino Gabriel, ele está com Covid, menino de 4 anos, qual eu queria que os irmãos me ajudassem em oração neste momento. Há uma pessoa chamada Sérgio Henrique. A situação dessa pessoa é muito parecido ao amigo do Sérgio, Bolacha. É uma situação delicada, é um câncer que a medicina está de mãos atadas em relação a esta enfermidade, ao estado dela. Eu queria que vocês tomassem a dor desses familiares. Ele tem esposa, ele tem filhos. Que você tomasse no seu coração essa dor. Imaginasse uma cena como alguém de sua família, quando o médico chama um ente da família e fala: se prepara. Nós não temos mais o que fazer. Atente para isso. Nós temos o Sérgio Henrique, o Bolacha, tem os filhos e os netos para estarmos orando. O Sérgio colocou filhos e neto e a esposa do Bolacha. É isso, Sérgio? Ei, Márcia, vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá, no 71, ó. É a esposa do Bolacha que você quer que nós apresentemos? Renata, você tá com quanto? Amém. Amém, Magi. 58? Quanto? Mike e a Milena, amém. 48? Não parece. Nossa. Amém, amados? Mais alguém? Mais algum pedido? Nossa, não parece. Orem comigo. Apresente essas pessoas Nossa. em oração. Não parece, prima. Semana passada eu Caramba. conversava com meu pastor e estava dizendo a ele que fiquei triste pela a tia da minha esposa, pela pai da Thelma e agora também pela mãe da Luísa, porque a gente ora, a gente sabe que Deus é soberano, mas nós desejamos ver as pessoas bem, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é Senhor de todas as coisas. Nós, quando oramos, eu oro para ver as pessoas curadas, transformadas, mas eu não sei o que está a um palmo diante do meu nariz. Deus sabe de todas as coisas e Ele faz as coisas com excelência. E eu quero clamar para que haja, em primeiro lugar, salvação na vida dessas pessoas. Muitos já estão em Cristo, mas os que não estão, que estejam. Nós vamos clamar para isso e depois que o Senhor faça conforme sua vontade.
Nós oramos para que essas pessoas sejam curadas, libertas, transformadas. Mas Deus opera para a salvação. Por isso que muitas vezes o não vem. Porque Deus sabe de todas as coisas. E há um tempo para todas as coisas. E o que Ele traz para cada um é bom, é perfeito e agradável. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E eu falava com o pastor, não terminei de falar, o pastor comentou aqui, e eu me lembrei de algo que eu até comentei com ele, que foi tristeza sobre tristeza. Eu entendia porque Paulo disse, quando Epafrodito, Deus, ele ficou muito doente, já bem próximo da morte, Deus ali o curou. E Paulo diz assim, Deus o fez isso para com ele, para comigo, para que não houvesse tristeza sobre tristeza. E por que eu falo isso? Porque em meio a estas coisas, Deus operou grandemente na vida do tio da pastora Adriana, o Toninho, o irmão Toninho, foi uma benção. Deus ali atendeu as nossas orações, oramos como igreja, né? Todos oraram. E isso acho que veio ao nosso coração com uma alegria para que não viesse tristeza sobre tristeza. Porque nós nos abatemos quando estamos em oração com uma família, com pessoas, por alguém. E Deus, mesmo que nós sabemos que é bom, que é perfeito, é agradável, mas nós nos entristecemos. Porque essas pessoas se entristecem. E é por estas coisas que às vezes nós subimos, ficamos no nosso canto quieto, orando, pedindo a misericórdia. Amém? Orem comigo. Vamos criar uma atmosfera, clamar pelo milagre. Há pessoas que precisam ser alcançadas. Há pessoas que não conhecem a Jesus Cristo e precisam conhecer. E partir no Senhor é um grande privilégio e esperança para os que ficam, sabendo que vão encontrar com esses, que vão estar junto com esses. Isso é um privilégio. Sabem que os seus saiu daqui, mas foi para um lugar de descanso no seio do Senhor. Isso é um privilégio. Mas há pessoas que não têm Jesus. Amém, Luísa? Já marquei aqui. Vamos orar pelo seu pai. Como é que é o nome dele, Luísa? O nome do seu pai? Gosto de orar com o nome de pessoas. Amém? Como diz o meu pastor, tudo tem ouvido e é bom declarar o nome. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Enquanto isso, a Luísa, se puder escrever o nome do Pai. Amém? Feche seus olhos. Entre comigo em oração. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus e o teu santo nome, ó Pai eterno. Eu te glorifico e te exalto por nos dar, Senhor, esta condição nesta hora. Por nos dar a tua palavra, por nos enriquecer, por falar com o nosso coração. Nós rogamos como teu filho Batimeu, que clamou por tua misericórdia, Senhor, porque não queria uma capa, mas queria enxergar e ser livre, ó Pai, daquilo que era desonra. Paizinho lindo e amado, pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, pelas tuas entranhas de misericórdia, para que nos conceda, Senhor, bom tempo, Pai, crescimento favorável ao teu santo nome, porque o que nós desejamos é crescer na graça e no conhecimento da verdade, que esta palavra, Senhor, opere em nós, tanto no querer quanto no efetuar, que esta palavra projete no nosso interior vida, Pai, que ela projete em nós firmeza de caráter, que tudo em nós, a nossa alma bendiga ao teu santo nome,
que o nosso ser esteja em equilíbrio, que o Espírito reine, a alma sirva, aleluia, a nossa carne esteja escravizada, ó Pai. Limpa-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, que não haja entre nós, igreja do Senhor, inveja, dissensão, porfia. Estas coisas, meu Pai, aleluia, que são coisas de homens e não de servos do Senhor. Aleluia, que ela não se nomeie no meio da igreja, antes esteja firmado em nosso coração a verdade, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, aleluia, Senhor, e eu clamo a tua vida, Senhor, para que ela opere em nós, tanto no querer quanto no efetuar. Paizinho, seja louvado, aleluia, o teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, eterna é a sua justiça, aleluia, Senhor, bendito sejas, ó Pai eterno, bendito sejas o teu santo nome, aleluias. Paizinho, tu viste o teu povo que está contigo, tu viste, Senhor, as nossas petições junto ao Senhor, manifesta a tua glória, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, porque eu peço, ó Pai, para que o teu santo nome seja glorificado nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Vem operar em nós, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu vou declarar nomes diante de Ti, Senhor. Eu quero declarar a vida do Gabriel, Senhor, esta criança que está com Covid, para que a Tua misericórdia opere, Pai, livrando deste mal, desta enfermidade maligna, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que caia por terra, Pai, em o nome de Jesus. Nós temos visto que muitas crianças têm padecido, Pai. Guarda o menino Gabriel e todas as crianças que estiverem nesta condição, que a tua glória, Pai, reverbere sobre eles saúde, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero colocar também diante do Senhor a vida do Sérgio Henrique, esta pessoa, Senhor, este irmão, Pai, que está com câncer, em um estado, aleluia, avançado, Senhor, metástase há no seu corpo, aleluia, mas eu sei que pelo poder do teu santo nome pode haver também vida, porque a tua palavra é espírito e vida, e eu clamo ao Senhor por tuas entranhas de misericórdia, Pai, para que nele opere, Senhor, o poder do teu santo nome, ó Deus eterno. Que haja dentro deles, Senhor, aleluia, tua palavra operando saúde e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós te rogamos como igreja, aleluia, pelo amor do teu santo nome, em o nome de Jesus. Olha, Senhor, por esta família, ó Deus, olha, Senhor, atenta, Pai, cura ele no nome de Jesus. Cura a vida do Bolacha, meu Pai, que também está numa mesma condição. Que o teu santo nome se manifeste. Que o teu poder, Senhor, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, encontre ocasião nesta vida. Que haja, Pai, a manifestação do poder gerando salvação. Em o nome do Senhor Jesus. Paizinho, eu rogo por filhos e netos, pela esposa, atenta, guarda, Pai. Tende misericórdia desta família, Senhor. Tenha compaixão, Senhor, como igreja nós te pedimos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, certa feita, disse que o Senhor operou na vida de Epafrodito, dando a ele saúde, e para que o Senhor também, o seu coração não carregasse tristeza sobre tristeza. Assim pedimos o Senhor, como igreja atenta, Senhor, às nossas petições, nos ajuda, Senhor,
Nesses dias nós perdemos muitos entes, amigos, irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Conforta os que choram. Consola os corações abatidos, ó Deus, pela dor de uma perda, Senhor. Não deixe que esta dor venha paralisá-los, mas que sejam fortalecidos dia após dia, cuidados. Em o nome do Senhor Jesus, entendendo, Senhor, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Que o Senhor faz com excelência, que nós possamos cuidar de nós que estamos vivos perante o Senhor, para que não venhamos decair deste caminho da verdade. Pai, eu rogo, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, pelo Mike, pela Milena, para que a graça do Teu santo nome se manifeste, Pai, sobre eles. O Teu poder, Senhor, se aperfeiçoe na vida deles, que lhe seja quebrado, Pai, todo laço, embaraço, aleluia, cessado seja toda comunicação do inferno, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus eterno, para a glória do Teu nome, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que estas vidas sejam edificadas, que os seus corações sejam ligados na videira verdadeira e que haja prazer no interior destas vidas, na Tua palavra, na Tua lei, Senhor. Em o nome de Jesus, como está escrito no Salmo 1, que nós deveríamos, ó Pai, meditar na Tua lei de dia e de noite, nela ter o nosso prazer. Pai, eu rogo ao Teu santo nome, que no nome de Jesus, estas vidas sejam edificadas pelo Teu poder. Eu oro, Senhor, pela vida do Dirson, pai, da nossa irmã Luísa, que as Tuas misericórdias venham sobre ele, nós já temos apresentado diante de Ti. Paizinho, faz a obra, Senhor, em nome de Jesus. Edifica-o na graça do Senhor Jesus, edifica-o no seu amor, livra-o de toda a enfermidade, Senhor, livra-o do diabetes, ó Pai, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Estabeleça, Senhor, saúde sobre ele, nós te rogamos, pelo nome do Senhor Jesus. Lembra-te da Tua palavra, Senhor, que nos disse, Senhor, que faríamos as mesmas obras de Cristo, que tudo que pedíssemos em o nome do Senhor Jesus, o Senhor faria, Pai, a fim de que Jesus fosse glorificado e que o Pai fosse glorificado no Filho. Olha, Senhor, por nós nessa hora. Olha pela Rani, pela sua casa, pelo seu negócio, Senhor. Abençoa, Senhor, prospera-os, fortalece-os, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus fiel. Paizinho, edifica o Sérgio, a Luísa, atenta aos seus, que eles sejam luz para a glória do Teu nome. Olha, Paizinho fiel e justo, pela irmã do Sérgio, e a fortaleça no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a salvação, Senhor, se manifeste com poder na vida desta família, Pai, em nome de Jesus. Alcance-os para a glória do Teu nome, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um tempo novo nesta família. Pai querido e amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo também pelos meus primos, o Sérgio e a Rose, para que eles sejam fortalecidos no Teu amor e na Tua graça, que a bênção do Senhor alcance os lares deles, ó Pai, os seus netos,
alcance a vida do seu filho em o nome de Jesus. Ó Deus fiel e maravilhoso, o Senhor é bom e eternas são as tuas misericórdias. Nós, aleluia, Senhor, esperamos em Cristo o dia da nossa redenção. Que o Senhor nos guarde neste amor, que estejamos fortalecidos neste amor, que esta graça esteja nos nossos corações dia e noite queimando, Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer, não buscamos as coisas dessa terra, Senhor. Buscamos as coisas que são do alto, da onde é o nosso Senhor, da onde o Senhor está nos preparando um lugar. O Senhor que nos disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Nós cremos, Senhor, nós cremos e acreditamos e queremos ser transformados pelo Senhor, queremos ser igreja viva aqui na terra, uma igreja, Senhor, atenta ao mover do Senhor, uma igreja vocacionada pelo Senhor, uma igreja, Senhor, ativa nos trabalhos aqui na terra, em atenção, Senhor. Que nós possamos ser um círculo que ora um pelos outros. Uma igreja, Senhor, que não tem fronteiras. Uma igreja que não está, Senhor, circuncidada por paredes. Mas uma igreja, Senhor, aleluia, que é o corpo de Cristo. Que está coesa, aleluia, Senhor, naquilo que o cabeça está nos propondo, que o cabeça é Cristo, o nosso fundamento. Paizinho, opera em nós, eu te rogo, tanto no querer quanto no efetuar, que nós tenhamos uma semana de paz, de graça, uma semana, Senhor, em que seja reverberada o teu amor, as tuas bênçãos, Pai. Olha pelos teus, olha pelos teus filhos na terra e nos fortaleça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a cada dia, Pai, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isto para o louvor de tua glória. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos e amados, Deus seja louvado pela vida de vocês. Que vocês retenham a palavra do Senhor como palavra de Deus. Palavra viva que transforma. Esta palavra é o fundamento no qual Paulo diz que nós vamos crescer como edifício. O desejo do meu coração é que vocês cresçam como um edifício de ouro, de prata e de pedras preciosas. Esse é o desejo do meu coração. Desejo do meu coração para vocês. Que vocês tenham uma semana de paz, de alegria, uma semana de graça, uma semana na qual a boa mão do Senhor venha suprir todo o desejo do seu coração, suprindo em graça, em verdade, em paz. Os momentos em que estamos passando nesta nação são momentos difíceis, mas Deus é Senhor e Ele nos dará em justa medida aquilo que nós cremos e esperamos. Amém? Deus seja louvado. Tenha um domingo de paz, um domingo de bênção, um domingo de muitas alegrias no Senhor. Uma semana de bênçãos. Naquilo que precisar, estaremos aqui, para a glória de Deus. Sérgio e Luísa, vou separar um tempo para ter com vocês, para estarmos juntos, em nome do Senhor Jesus.
quero pedir licença para ir visitá-los. Em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Fiquem na paz do Senhor, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vocês e que todos possam dizer amém. Louvado seja Deus. Fique na paz, Luiz. Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Deus abençoe.